Salve atinados e atinadas, esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa do sul do Brasil. O TinoCast é um podcast parceiro do grupo DDD 53 e a gente está gravando o nosso podcast aqui no Alma Studios, que é um estúdio com muitas possibilidades aqui na cidade de Pelotas. Quero começar agradecendo os nossos apoiadores, que é a Zó Cervejaria, que está de cara nova, rótulo novo. Aqui a gente está com uma APA Pilsen e a IPA. E também a Lacute Pizzas, que faz a nossa alegria nos nossos encontros. Aqui na tela está aparecendo um QR Code, que tem o nosso Instagram. Então segue lá que tem bastante corte, bastante conteúdo. E tudo que a gente já compartilhou e já publicou aqui no nosso canal do YouTube, tem bastante coisa lá resumida para vocês. Também vale ressaltar que se vocês estão gostando do TinoCast, que tem muita gente vendo, compartilhando, mas não tá dando um likezinho aqui no nosso canal, então dá um like no nosso canal, se inscreve aqui, curte os vídeos e cada vez mais compartilha com todas as pessoas, porque é muito importante a gente levar esses conteúdos que a gente está produzindo para outras pessoas que são do nosso ramo, né? Que é a economia criativa. Hoje o nosso assunto é polêmico. Não, mas polêmico depende do ponto de vista também, né? Vamos falar muito de algoritmos. Vamos falar... Eu quero saber se os algoritmos estão matando as pessoas ou não. Olha só, as pessoas estão usando menos, pensando menos e usando mais o ChatGPT. E a fake news, aonde entra? Mídias digitais, somos escravos dela? Comportamento humano, aonde entra o comportamento humano em relação às mídias? E o pós-verdade, né? Que começa ali um assunto, e o que é isso aí? Bom, para começar, eu vou me apresentar, eu sou o Alan Miguel, @AlanMiguel no Instagram. E eu tenho a minha frase aqui para vocês, que é: seja mais real e menos social. Hoje a gente tá com um time completo aqui, né, dos nossos idealizadores. Daniel Cuca. Os computadores foram inventados para resolver os problemas que não existiam antes dos computadores serem inventados. Como é que ele Cuca, decora? arroba em comum. Não, @Cuca em comum. Flávia Barros. Que agradar o algoritmo nunca se torne mais importante do que agradar as pessoas. Flávia X Barros. E nossa convidada, ela é jornalista, professora e pesquisadora do Centro de Letras e Comunicação da Universidade Federal de Pelotas, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Informação da URGS. Formado em jornalismo pela Católica, direito pela UFPEL, mestrado, doutorado em comunicação e informação. Trabalha com mídia social, discurso e comunicação digital. Especificamente, suas pesquisas têm focado desinformação, violência e plataformas de mídia. Atua ainda como consultora na área de mídia social, tanto na área de pesquisa, incluindo palestras, cursos de formação, quanto nas áreas de planejamento, desenvolvimento e monitoramento. Ela é Raquel Recoeiro. Oi. Seja bem-vinda, Raquel. Muito obrigada. Eu tenho que falar minha frase agora? Tem que falar a tua frase. A minha frase é: a mídia de massa não vai morrer. E a minha arroba é Raquel Recoeiro. Pode começar aí. Já vai aí. Já começa que a gente já começa por aí. Então, eu acho que durante muito tempo a gente achou que as plataformas e que a mídia social, isso ia substituir completamente a mídia de massa. E eu acho que a gente está vendo cada vez mais que a gente precisa dos canais de mídia de massa para manter a sociedade informada. Por exemplo, quando a gente está no Instagram, a gente recebe lá as coisas que a gente normalmente recebe, as coisas que a gente curte, as coisas que os nossos amigos curtem. O que não é necessariamente o que a gente precisa saber, né? Uhum. É o que o algoritmo acha que a gente está interessado. Então, a mídia de massa tem um papel muito importante, eu acho, ainda, em informar as pessoas e, muitas vezes, das coisas que elas não sabem que elas precisam saber. Então, eu acho que a gente ainda vai ter muita mídia de massa rodando e a gente está sentindo falta quando ela está desaparecendo. Tu fala TV? Mídia de massa? O que tu... Mídia de massa, jornal, TV, não, talvez não necessariamente no mesmo formato que a gente tá. Entendeu? Não, talvez não o jornal impresso, mas o jornal em si, mas o programa de TV em si. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta, assim, Raquel. Eu acho que tem duas coisas. A gente sabe que as pessoas precisam da informação.
Mas, de uma certa forma, né, os algoritmos mimam as pessoas. A partir do momento que eu começo a receber o que eu quero e não o que eu preciso. Né? Onde que tu acha que isso... como é que eu vou dizer assim? Se reestrutura no sentido de eu também ter uma consciência que eu preciso ter uma informação que às vezes não é a que eu quero, porque eu quero que essa informação confirme a minha ideia. Eu não quero que ela contraponha uma ideia que eu construí, né? E por que alguém tem que saber o que eu preciso? Então, porque tem certas coisas... Eu vou entrar numa questão um pouco mais de fundo, uma questão um pouco mais filosófica, que é o seguinte: a gente vive numa sociedade. E pra gente continuar vivendo numa sociedade, a gente precisa entrar em acordos sobre muitas coisas. Acordos que muitas vezes são implícitos. Não vou passar no sinal vermelho. Vou, sei lá, vacinar meu filho na campanha de vacinação. Essas informações, elas precisam chegar nas pessoas. Então, quando a gente tinha mídia de massa, a gente ligava lá a televisão, a gente escutava lá o rádio, a gente recebia lá o jornal e a gente recebia as informações que a gente estava interessado e também aquelas que a gente nem sabia que talvez interessasse. E eu acho que que a gente está passando por uma transição onde as pessoas foram totalmente para a mídia de massa, né? Estão muito menos acessando os veículos tradicionais, e eu acho que a gente está se dando conta que isso não está funcionando muito bem. Então, a gente começa a ter uma série de problemas, desinformação generalizada na sociedade. As pessoas não sabem as coisas que elas precisam saber. Então, isso vai gerando uma certa alienação social, digamos assim. O que a gente quer dizer com as pessoas não sabem as coisas que elas precisam saber? Elas não sabem, por exemplo, elementos essenciais para votar. Elas não sabem, por exemplo, que, sei lá, conhecer os candidatos para votar. Elas não sabem, por exemplo, legislações que estão sendo aprovadas na sua cidade. Mesmo que elas não estejam muito interessadas nisso, antes isso chegava, agora não chega mais. Então, eu acho que a Flávia tem absoluta razão. Eu acho que os algoritmos mimam as pessoas e eu acho que eles alienam as pessoas. Porque eles vão te mostrando só aquele conteúdo que tu interagiu. E chega uma hora que tu simplesmente não te dá conta de todo o universo de outras coisas que existe ao teu redor. Cara, eu sou alienado. Existe talvez um certo problema de maturidade, né? A gente não tem maturidade para lidar com esse excesso e com essa liberdade de escolha, né? Eu acho que com certeza. Mas bom, é um bombardeio, né? Que aí, essa coisa do algoritmo, ela vai te colocando num lugar de um looping eterno de buscar o prazer ou a satisfação pessoal, de encontrar algo que tu nunca vai encontrar e tu fica. E sempre no mesmo looping, na mesma bolha. Capturar teu interesse, por exemplo. Vai no TikTok e assiste um vídeo de alguém desencravando unha. Não recomendo, porque o TikTok vai passar o resto da existência terrena de vocês mostrando vídeos de pessoas desencravando unha. Porque tu assistiu aquele vídeo mais de 5 segundos porque tu ficou pensando, meu Deus, o que é isso? Funcionou, então eu vou mandar mais. Vou mandar mais. A gente entra num dilema aí, né? De eu não saber o que é bom pra mim, né? E o algoritmo de eu precisar de alguém que me diga o que é bom pra mim. E que essa coisa pode estar sendo manipulada, mas o algoritmo também manipula. Então, sobre manipulação, eu imagino que a gente está nos dois lados, né? Porque depende de quem te transmite. Acho que tu tem que procurar uma fonte confiável, que tu confia nela e tentar ser atingido por uma gama maior por uma variedade maior de informações, né? Isso é muito difícil, Cuca. É difícil. Muito difícil. Se vocês acessam qualquer tipo de plataforma de mídia social, vocês vão ver que os conteúdos se repetem nas suas temáticas. É muito difícil vir coisas completamente novas. Não, eu tô chocado, principalmente pelo fato de tu ter dito no começo que a mídia de massa, ela não vai morrer. E eu tô vendo a importância que ela é, porque eu vejo, a gente tá em período de eleição nesse bate-papo aqui, já passamos o primeiro turno, estamos indo pro segundo aqui na região sul, em Pelotas, propriamente dito. E eu vejo uma alienação das pessoas, principalmente pelo Zap, pela informação do Zap, que, tipo, antes com a TV,
a gente tinha o mesmo filtro de todo mundo, o jornal de todo mundo ter o mesmo candidato. Óbvio, tá? Não tô entrando em quesitos de fulano tem mais dinheiro, o Beltrano tem mais influência, não. Mas todo mundo tinha a mesma informação. Dentro desse quesito do algoritmo, isso fica num looping da pessoa e ela só se retroalimentar daquelas informações e não buscar outras. Então, às vezes, até o outro veículo de comunicação, né? Tipo, as pessoas não buscam outro veículo. Então, se alienam cada vez. Eu tô chocado. E a teoria da cauda longa é o maior engodo que existe, então. Eu acho que não exatamente, porque eu acho que o que vai acontecendo é que a gente vai entrando nesses micro... Tu lembra, né, que é uma curva logarítmica, ela vai, do final, ela vai se afastando. É um negócio assim, tipo, imaginem um gráfico e aí vocês têm, né, um L que se aproxima do zero, mas nunca chega no zero. É mais ou menos essa representação. Então, esses milhões aqui, pequenininhos embaixo, são todos conteúdos diferentes. Tá onde tu pode estar, num deles. Aonde tu pode estar, exatamente. Só que aí fica pensando, o conteúdo que tu tá recebendo não é o conteúdo que eu tô recebendo, e a gente pode ser até vizinho e até ter muitos interesses em comuns, por exemplo, em relação à nossa comunidade, o lugar onde a gente mora, e a gente não recebe isso. Mas a Flávia que não mora aqui recebe, entendeu? Então é complicado. Ao mesmo tempo que a gente quer receber o conteúdo que a gente tá interessado e é importante, parece que a gente só tá recebendo esse conteúdo, ao invés de receber tudo aquilo que a gente precisa para ser cidadão, para estar informado, para poder ser atuante na sociedade. O maior exemplo de cauda longa assim, que se dava era com relação à música, né? Então tu tem... Antes tu ouvia aquilo que a mídia de massa te colocava. Hoje em dia, na teoria da cauda longa, tu vai atrás daquilo que tu gosta e tem milhões de nichos lá. E nada aparece de uma forma muito contundente. São poucas as coisas que aparecem de forma muito contundente para todo mundo. E menos lado A, né? Então, tem uma dificuldade enorme na indústria fonográfica hoje de alguém se sobressair. Então, essas bandas não são mais lucrativas para a gravadora, porque tem pouca gente consumindo muita banda. E isso se achou que era uma solução para a música, para a distribuição da cultura, e na verdade, no meu ponto de vista, está se mostrando também com problemas, porque a indústria não consegue produzir mais, não consegue se sustentar mais, tanto que as gravadoras... Próximos assuntos, música. Vamos chamar músicos aqui, produtores musicais, né? Eu tô atropelando o assunto, mas é um exemplo. Não, sensacional. É um exemplo disso. Sensacional. É que eu acho que tem uma questão também, que é assim, ó, eu acho que a gente tem um tempo, né? Um delay para mudar a cultura. Então, eu penso assim, rede social, a minha mãe faz muito isso. Tu não viu aquele crochê que passou no Instagram? Eu digo, claro que não, porque ele tá no teu e obviamente ele não tá no meu. Só que, claro, a pessoa tá olhando para aquilo com a cultura dela, né? Que é outra, que é quando eu entro e olho, todo mundo entra e olha, a mesma coisa. O que, obviamente, é diferente de uma criança que nasceu, né, na era digital, que ela tem total... Ela não precisa nem pensar pra saber que tu não tá vendo o que ela tá fazendo. Que, inclusive, pra ela é ótimo, né? Porque ela consegue só ela ver aquele universo ali e ninguém mais sabe o que ela tá vendo. Então, são percepções diferentes. E a gente, na verdade, tem todas essas fases, eu acho que muito... não sei se conflito, né? Mas cada geração pensa aquilo que recebe a partir da sua construção de experiência mesmo. E é preciso desconstruir. Eu sou uma pessoa que consumo pouco, assim, consumo pouca mídia de massa. Agora vou ter que voltar, mas eu não ligo televisão. E claro, acho que daqui a pouco eu preciso me reconhecer, tô fazendo uma autoanálise aqui, né? Preciso me reconhecer como essa pessoa que não tem vontade de assistir um noticiário, porque eu acho que vem aquele monte de desgraça, eu não tô com vontade de assistir isso, né? Me polui, assim, o espírito. Então eu evito. Mas eu também acho que a gente tem formas, poxa, se a minha realidade é essa, se eu gosto desse tipo de plataforma, eu posso escolher plataformas, né, de meios ou de veículos tradicionais que estejam adaptados para uma linguagem que hoje eu quero consumir. Né? Não preciso desistir de assistir uma Band News, eu posso assistir a Band News pelos canais mais rápidos, né? Mais fluidos, de repente. Eu acho que você está totalmente certa, só que ao mesmo tempo, pensa assim, em enchentes no Rio Grande do Sul. A gente precisava do quê? A gente precisava de alguém que dissesse, gente, atenção, fiquem nas suas casas, não dá para sair agora. Gente, não vai vir um tsunami de 7 metros na Lagoa dos Patos. Então,
não existe um espaço. A gente fica recebendo os negócios pelo WhatsApp, a gente fica recebendo os negócios pelo Instagram e a gente não sabe o que é, o que não é, não sabe se o vizinho recebeu ou não recebeu. E aí, reparem, falta um pouco essa coordenação. E eu acho que a gente está aprendendo Falta que ela é um necessária. compartilhamento de uma informação forte, né? E que eu acho assim, a ideia da mídia de massa é a informação chega. Ponto, né? É essa aí. Chega, eu posso estar interpretando, eu posso estar ligado, posso não estar ligado. E eu acho que, de uma certa forma, a gente está sentindo que está faltando isso em muitos aspectos da Isso é uma volta para a história? Quando a gente só sabia aquilo que estava na nossa volta? Eu acho que é uma questão de equilíbrio, sabe? Eu acho que a gente... Eu acho que o nosso envolvimento social sempre a gente corre para um lado, daí a gente volta mais ou menos para o meio, aí a gente corre para o outro, a gente volta um pouquinho para o meio. Eu acho que sempre essa coisa do equilíbrio é o que a gente vai se dando conta que a gente precisa. Para a história é um termo errado, né? Não, e isso aí é uma coisa de sempre, né? Porque tem aquela música TV matou o rádio, né? Então, a gente sempre achou que a mídia que surgia ia matar a anterior. E na verdade, o que eu acho que acontece é que precisa existir uma certa digitalização de tudo, né? Uma atualização dos meios tradicionais também. Com certeza. Eu acho que o teu caminho é esse aí. Eu acho que vai ter uma atualização, mas eu acho que a gente vai precisar retornar coisas que a gente achou que a gente não ia usar mais. Mas é uma mudança de cultura, né? Sim. Total. E é demorado, porque passa por muitos meios e processos da sociedade para ter esse entendimento de não usava, agora utilizo, vou voltar a utilizar. Eu quero aproveitar e já te perguntar também hoje, né? O que tu vê, o que tu percebes, né, de plataformas de mídias sociais, de redes sociais que mais manipulam, que o algoritmo mais é tendencioso? Tu tem uma percepção em relação a isso? Bom, eu acho que... O que eu penso? Eu não acho que o algoritmo tá lá assim... Vou manipular o conteúdo. Não, da Raquel. Exatamente. Da Raquel. As pessoas têm a ideia que é a Raquel. O que acontece? Elas têm um sistema que organiza a informação e que dá visibilidade, que o único objetivo é gerar lucro. E como é que ele gera lucro? Quanto fica um número X de segundos assistindo aquele conteúdo. Independente da plataforma, né? Sim. No geral. Em média, no geral. Tu ficou olhando, vai aparecer. Tu ficou olhando mais de tanto tempo, vai monetizar para o produtor de conteúdo, mas evidentemente vai monetizar para o produtor um pouquinho e vai monetizar para a plataforma um monte. Um montão. Então, a plataforma ela vai ganhar dinheiro em cima disso e em cima dos dados pessoais. Né? Os teus dados, os dados da tua rede. É isso que dá o dinheiro. Por quê? Porque daí eu vou lá e peço que eu quero anunciar o meu produto para mulheres que têm tal e tal idade, que moram em tal localidade, que gostam da coisa XYZ, e esse conteúdo vai aparecer especificamente para pessoas que têm esse perfil. E para a plataforma mostrar, ela precisa saber, né, os dados das pessoas. Então, esse é a mina de ouro. E claro que isso vai ser medido com o tempo que tu vai ficar olhando o conteúdo. Então, ela vai tentar fazer isso. O algoritmo, para que ele serve? Ele serve para a plataforma ganhar dinheiro. Ele não tá lá pensando, vou manipular a sociedade. Esse é um efeito. Ele não tá lá pensando, vou mostrar violência para as pessoas. Isso é um efeito. E o que eu acho? Que existem algoritmos que têm baixíssima moderação, como é o caso do TikTok. O TikTok tem coisas horríveis, assim, vídeos de pessoas mortas, pessoas morrendo, coisas horríveis. E não tem nenhum filtro, assim, é impressionante. Aparece todo tipo de conteúdo para qualquer pessoa. O Instagram tem um filtro um pouco maior, porque ele é da Meta. A Meta foi muito cobrada com relação à moderação de conteúdo, né? Vocês lembram de todos os escândalos que envolveram o Zuckerberg, o Facebook, etc. E eu acho que o Google também está mais consciente nessa questão, porque tem vindo muita legislação para tentar fazer com que essa moderação seja mais forte. O TikTok, menos. Mas eu não acho que seja assim, ele quer manipular, acho que esse é o efeito. Sim, esse é o interesse, né? Isso. O interesse é ele te oferecer coisas que tu quer para que os anunciantes tenham esse poder de chegar onde eles querem e que tu compre, né? Que tu clique ali e vem aquela sempre aquela lógica, né? Acho que a gente até já comentou isso. Se tu usa um produto que tu não paga, o produto acaba sendo tu, né? Perfeito, é isso aí. Então É aquela lógica, quando tu põe na TV o teu dinheiro, tu tá procurando qual é o programa que tem mais público
para que o teu custo por 1.000 no teu público seja mais barato, né? Quero investir 1.000, quero atingir tantas pessoas, meu público está na novela das 8, não. É muito geral, não. Vou pôr no Globo Rural, tá? Que é mais específico, eu vendo adubo, né? Eu vou atingir melhor, vai me custar menos, né? E a lógica do algoritmo é exatamente essa, né? Se ele começa a entregar e tem mais efeito, aquilo te custa mais barato e o algoritmo vai entregando para as pessoas que tu quer e vai tendo engajamento naquilo, vai tendo tempo de visualização e tudo, então se torna mais barato. Então a ferramenta meio que se comporta automaticamente nisso, né? Não, e a gente tem um detalhamento de informação que a gente não imaginava, né? Quando a gente trabalhava com mídia convencional, que realmente tu bota lá, tantas pessoas assistiram. Eu me lembro que eu sempre questionava, mas será? E se a televisão tá ligada e ninguém tá olhando? Né? Estão me dizendo que estão assistindo uma coisa assim, que não sabem se melhor, sabem, né? não sabem se a televisão tá ligada, outras se não sabem quantas pessoas estão assistindo e se estão de fato prestando atenção. Então hoje tu tem todos esses dados que eles são tentadores assim para quem anuncia. Porque a mágica para anunciante é conseguir que aquela pessoa compre, né? Que ela tome a decisão de compra, vá lá, entre no site e clique. E Sim, se eu miro no cara que tem exatamente aquele perfil, o meu retorno é muito maior do que eu anunciar para 200 mil pessoas e 1%, que vai sair caro, né? E 1%. E mais do que isso, né? Eu acabo criando os meus conteúdos a partir de uma informação, né, que eu entendo, de um comportamento que eu consigo compreender e eu consigo já pautar a minha criação para que isso, de uma certa forma, se repita, né? Ou que eu tente, pelo menos, porque não tem muita garantia. É ciência social, mas ainda assim a gente tem uma certa métrica que nos dá um parâmetro, né, do por onde e eu vou sublinhar um negócio que tu falou que eu acho que é importantíssimo. A gente fica tentando repetir aquela coisa que deu certo antes para ver se ela vai dar certo de novo e como isso vai descriativizando o mercado, porque a gente vai produzindo sempre o mesmo conteúdo. Achando que deu certo uma vez, vou fazer 10 mil vezes, vai dar certo 10 mil vezes. Caminhos, então, aí os memes, né? E que é uma coisa, eu acho que eu já falei isso num outro episódio também, que eu acho bem interessante, que eu descobri que o meme, ele é o antagônico, talvez, do gene, né? Que uma coisa é a genética, aquilo que tu só que é teu, e o meme é a memória, é aquilo realmente que se reproduz. E a gente realmente tá na era do meme, né? Do menos gene e mais meme, assim, então É um pouco a ideia do Richard Dawkins, né? Que o meme, na verdade, ele é o que o gene faz. O gene vai só trocando umas partes e vai montando coisas novas. O meme vai fazendo a mesma coisa. Ele vai trocando certas partes e vai mantendo a sua estrutura e consegue fazer a referência dos outros memes que existem e vai juntando, né? Participa de diversas associações internacionais, tá? E essas associações... Quais são as pautas dela que estão em comum com o Brasil? O que se discute fora daqui, né? Em relação ao algoritmo, em relação às possibilidades que os mercados estão se utilizando, porque até antes de a gente começar a rodar, a gente falou que a rede social era uma rede social e empresas se apropriaram e hoje é uma rede social para empresas que a gente utiliza também. Barra empresarial. O que tu percebes, assim, em relação ao local e ao mundial, assim, de comparativos, assim? Eu vou falar duas coisas. Antes de responder a tua pergunta, eu vou comentar o que tu falou da rede social e das empresas. Eu acho que uma das coisas mais interessantes para a gente entender o fascínio que as plataformas exercem sobre as empresas e as instituições é o fato de que, pela primeira vez na história, empresas e instituições também são seres que estão inseridos na rede social. Eles são um perfil igual a todos nós. Eles são uma página igual a todos nós. As pessoas podem falar com a instituição, falar com a empresa, que é uma coisa que, né, imagina, vou passar lá na frente da empresa, vou ficar gritando lá na frente para ver se ela responde para mim. Então, eu acho que esse é o lance, que é o fascínio, que é a empresa tá lá, que a instituição tá lá e ser alguém como os outros membros da rede social. Então, fazer parte da rede, não tá acima dela. Sobre o que tu falou da questão do local e global, das associações que eu participo, eu acho que as principais preocupações são muito parecidas. São os efeitos dessas redes na sociedade, o efeito dessas plataformas, porque, assim, a grande discussão hoje não é que existem plataformas, é o quão grande elas são. E o quanto de dados elas têm e como que elas são capazes de influenciar pessoas, populações inteiras,
Vamos lembrar que a Meta é dona do WhatsApp, do Facebook, do Instagram e de outras ferramentas menores. Então, é muita coisa para uma empresa só. Ela é a maior população mundial se a gente for considerar que ela fosse um país. E é um país que tem influência sobre todos os países. Então, essas são questões que entram agora em pauta. A questão da legislação. Mas vem cá, quem é que manda nesses caras aí? Se eles não estão aqui no meu espaço, eles estão em cima de todo mundo. Mas quais são os efeitos disso na minha sociedade? Nos padrões de consumo, por exemplo, nos padrões de interação. As pessoas ficam mais agressivas, ficam mais violentas. A questão da desinformação. Então, talvez uma visão, eu acho, bem mais crítica das plataformas do que a gente já teve há anos atrás, que todo mundo dizia, que lindo! Internet! Vamos todos ser felizes juntos. Sim, agora todo mundo pode falar. Todos por dentro do celular. E a gente começou a se dar conta que não era bem assim. Não é todo mundo que pode falar, não é todo mundo que fala com a mesma força. Uhum. Sim, então, não é tudo que se fala que seria bom a gente escutar. Perfeito. Então, eu acho que vai um pouco por essa discussão e esses efeitos, principalmente em localidades menores, sabe? Não extremamente locais. Como é que essas influências podem acabar, muitas vezes, gerando malefício, mas também podem ser usadas para outras coisas. Tu ouviu a informação de que, com o bloqueio do Twitter no Brasil, do X no Brasil, eu vi essa informação, desculpa, não sou cientista, não guardei a fonte, mas que 30% das pessoas, numa pesquisa que fizeram, alegaram que estão se sentindo melhor por não ter o Twitter. Tu viu isso aí? Eu vi várias pesquisas, eu não lembro especificamente dessas das pessoas não estarem no Twitter, porque na verdade a percentual da população brasileira que estava no Twitter é muito pequeno, né? Em geral era uma população, digamos, mais influente, né? Publicitários, jornalistas, pessoas que reproduzem aquilo em outros espaços políticos, e muito menos a população em geral do Brasil. Esses aí estão no WhatsApp. O que eu acho é que o Twitter, ele mudou muito, né? Mudou o algoritmo, mudou o que estava mostrando, começou a inserir publicidade no meio dos tweets, e as pessoas não sabiam o que era publicidade e o que não era. Então, eu acho que já tinha um certo cansaço da ferramenta, e eu acho que o fato da ferramenta ter saído no ar um pouco que tira aquela cobrança do quem ainda estava de estar online, né? De estar vendo o que está acontecendo, de estar perdendo alguma coisa que pudesse estar acontecendo. Porque o Twitter é muito, né? O que está acontecendo agora. Então, eu acho que um pouco isso talvez explique essa pesquisa. Mas vamos lembrar que é pouca gente. Eu senti uma falta do Twitter no seguinte sentido. De tu pesquisar o que está acontecendo agora. Bombardeou lá, não bombardeou, tá? Quero ver a hashtag para ver se estão falando disso. E o Instagram não te dá isso, o Facebook não te dá isso. Aí tu vai no Google, as coisas não são tão imediatas assim, porque depende de publicações, né? O streaming, né? O grande valor da ferramenta é o conteúdo, realmente, o conteúdo que vem na hora. Só que eu acho assim, ó, quando o Elon Musk comprou, ele começou a vender os tiquezinhos, né, de conta verificada. Então, eu acho que, de uma certa forma, se perde credibilidade, porque qualquer Zé Mané podia ir lá e fazer uma conta. Eu sou o presidente do não sei aonde e falar o que bem quisesse, ninguém nunca ia saber, porque ele comprava, entendeu? O negócio de dizer que era autenticado. Então, eu acho que tem digamos, o valor da ferramenta começou a se perder um pouco. Claro. Sim, a credibilidade tu compra, tu não constrói mais. Exatamente, tu compra. Interessante. Gente, eu tô chocado. E não, é um bombardeio abre, né? Não, assim, ó, de uma percepção de que a gente tá muito moldado dentro da realidade que a gente tá vivendo das mídias digitais, assim. Tu acha que a gente é escravo delas ou não? Tá se tornando escravo delas? Eu acho que elas são um elemento essencial na nossa vida. Social já, assim? Essencial, eu acho. Essencial. Porque, pensa assim, ó, depois da pandemia. A pandemia eu acho que foi um divisor de águas. Então, aconteceu a pandemia, o cara que tinha lá sua loja de roupa precisava vender, e agora como é que eu vou vender? O que eu vou fazer? O que ele fez? Ele foi investir tudo nas plataformas. Apareceu um monte de live de loja de roupa mostrando roupa, e as pessoas perceberam que isso dá certo. Empresas pequenas, empresas grandes. Renner fazia. Fruteira foi pro WhatsApp para chegar no cliente e dizer, não precisa vir aqui, eu levo na tua casa, é só fazer o pedido. Então, todo mundo se viu obrigado a migrar. E eu acho que isso não saiu das pessoas. Eu acho que as pessoas, as facilidades e as coisas que as pessoas aproveitaram, elas continuam querendo. Elas continuam indo nesses pequenos negócios, elas continuam pedindo as coisas pelo WhatsApp.
Então, eu acho que foi uma mudança muito rápida e muito diferente. Isso faz com que as pessoas queiram e precisem, porque foi uma facilidade, né? E essa adaptação, a gente diz, né? A gente se adapta com coisa boa rapidamente. Durante a pandemia, eu morava no Rio. A Amazon entregava ou no mesmo dia ou no outro dia de manhã. Gente, quando eu voltei para Pelotas, eu fiquei assim, ó... Eu juro para vocês. Eu fiquei chocado que o Mercado Livre levava 3 dias para entregar. 3 dias. Vocês conseguem entender? É muito imediatismo, né? Porque aí tu já começa a te acostumar com isso, e aí grandes empresas estão nesse sistema, pequenas empresas... entrega em 24 horas. Pequenas empresas já se adaptam também, e é uma aceleração. A pandemia veio isso, né? Para acelerar processos, sendo pro bem ou pro mal. Né? Acelerou muitos processos, e a mídia digital foi uma aceleração gritante, assim. E a gente percebe uma questão de comportamento humano também relacionado às mídias digitais. Vou dar um exemplo também do que a gente está vivendo que é um evento político, né? Que a gente está vivendo ano de eleição. As pessoas são impactadas, positivo ou negativamente, seja o que for, mas elas são muito impactadas pelo que elas recebem de informação, e às vezes entra nesse quesito da alienação do algoritmo, dizendo o que a pessoa quer escutar. Tu percebes hoje, né, em relação... Tu é uma estudiosa, então eu já tô dizendo, né, perguntando um pouco mais profundo. Tu percebes hoje que tem uma questão de a rede social interferindo no comportamento humano? Com certeza, eu acho que ela popularizou comportamentos, popularizou signos, né, com elementos culturais. Eu acho que ao mesmo tempo, a gente estava falando da questão da pandemia, né? Pensa em quantas pessoas usaram essas ferramentas para manter o contato com seus amigos, seus parentes, para manter o seu suporte social, porque a pessoa de repente não podia sair de casa porque ela tinha algum problema, ou enfim, né, não queria se expor ou qualquer coisa. Então, eu acho que a gente adquiriu esses hábitos novos que foram profundamente impactantes, e eu acho que isso também moldou o nosso comportamento com toda certeza. A gente começou a consumir coisas de maneira diferente. A gente começou a procurar conteúdos de maneira diferente. A gente adquiriu hábitos que a gente não tinha antes. E isso pode ter sido super bom, né? Sei lá, minha avó aprendeu a usar o Google Meet para falar com a família. Que ótimo. E também pode ter sido bom para empresas, né? Que de repente ganharam clientes que não tinham, porque começaram a fazer live, mostrar seus produtos, se virar nos 30. E ruim. Por quê? Porque de uma certa maneira começou a me alienar. Eu comecei a receber outros conteúdos, a não saber mais o que é verdade e o que não é. Então, na questão política, a gente tem muita manipulação, mas aí ela não é necessariamente do algoritmo. Ela quase sempre vai ser por pessoas, fazenda de robô para fazer alguma coisa, né, bombar, para fazer algum conteúdo aparecer mais. A gente tem, na verdade, uma dissolução de vários limites, né, Raquel? Acho que tanto esse limite que o Alan tá falando ali, mas eu acho que a gente também tem... E tu estava voltando ali, as pessoas não sabem que isso aqui é uma propaganda. Eu penso muito isso, assim, qual é o limite hoje que a gente tem, né? Do que é jornalismo, do que é publicidade, do que é opinião pessoal. A gente tem essa mistura, e é uma mistura muito proposital, inclusive, né? Eu tenho essa minha liberdade, minha autenticidade como uma ferramenta. Não só da minha construção como uma autoridade, mas da minha possibilidade de ser um influenciador e de promover alguma ideia ou alguma marca. E eu não sei mais o que é realmente a informação, né? O que é a questão comercial e o que é uma questão, sei lá, de autopromoção ou de imagem, né? Eu acho que sim, eu acho que esse limite fica completamente apagado, porque as pessoas querem ser influenciadoras, então qualquer pessoa, literalmente qualquer pessoa, pode ir lá numa ferramenta e dizer: oi, eu sou médico, meu nome é Dr. Fulano, bebam suco de laranja e vocês nunca mais vão ficar doentes na vida de vocês. E pronto. Aí alguém vai lá e diz: mas tu não é médico, nada. Eu sou um ator, eu estou aqui fazendo um sketch pra mostrar pras pessoas, blá, blá. Então é um negócio meio sem limite, sim. Tô totalmente de acordo. E as pessoas têm uma certa necessidade também de uma solução, né? E tem muita gente querendo dar essa solução. Então também as pessoas se colocam
ou ocupam, talvez, né? Eu acho que elas nem sabem que elas se colocam, né? Mas elas entram num buraco ali, né? De muito vulneráveis para qualquer coisa que se diga. Porque se eu tenho um problema de, sei lá, dor de cabeça e a pessoa vem com uma solução fantástica para dor de cabeça, eu olho e ela tem 1 milhão de seguidores e eu tenho certeza de que ela é uma pessoa que tem expertise para falar de dor de cabeça, né? São parâmetros meio Claro, porque estranhos. o lance desse tipo de conteúdo é que ele já vem o que a gente vai dizer de que é pré-legitimado, tipo pré-aceito. A gente é social, né? A gente imita as pessoas, a gente gosta de fazer aquilo que as pessoas fazem e a gente vê o que os outros estão fazendo antes de tomar uma decisão, né? Então eu sempre brinco com os meus alunos em aula assim, pensem que vocês estão lá sentados, né, numa cadeirinha, tomando uma cervejinha na rua e passa um cara correndo. Pô, o que esse maluco tá correndo? Passa 2, passa 3, passa 10, passa 15, em algum momento eu vou correr também. Eu não sei o que tá acontecendo, mas eu vou correr porque tá todo mundo correndo. Então a gente se influencia pelos outros. Vai receber lá com 1 milhão de likes. Eu me lembrei uma pegadinha do Silvio Santos, que vinha, tu tá caminhando e vem um monte de gente correndo, tu corre junto, velho. É igualzinho. Tem um experimento comportamento social de manada, né? que é meio comportamento de manada. parecido com isso, que é assim, eles colocam as pessoas numa sala de aula para fazer prova, e aí começam a colocar por baixo da porta uma fumaça. E um cara olha e vê que tá... Mas ele não toma uma atitude, porque não tem ninguém tomando atitude junto. Uhum. E ele fica ali, ele não fala nada, porque ele tá fazendo a prova e tem vergonha de falar. Cara, se tu não tem uma legitimidade dos outros, dos teus pares... Uma aprovação. Uma aprovação. Tu vai até fazer papel de bobo se tu sair correndo sozinho, né? Raquel, a gente tem aqui no nosso TinoCast um bloco que se chama A Pergunta do Chat GPT. E a gente tem uma pergunta prontinha ali, ó, do Chat GPT pra ti, ó. Vamos lá? Raquel, se os algoritmos das redes sociais fossem uma pessoa, como você descreveria a personalidade deles em relação à propagação de fake news? Nossa, eu acho que se eles fossem uma pessoa, eles seriam uma pessoa com algum tipo de esquizofrenia, onde ela ia incorporar várias pessoas ao mesmo tempo. Eu acho que seria um pouco assim, um negócio, né, meio punk, E eu acho que em relação à propagação de desinformação é bem isso, assim, são várias frentes e várias personalidades e várias estratégias fazendo coisas parecidas para fazer com que as pessoas acreditem. Porque, na verdade, o algoritmo é só o combustível. Sim, depende das pessoas. Depende das pessoas quererem ver. As pessoas querem ver aquilo. Elas querem uma validação para aquilo que elas pensam. Então vem uma mentira que elas querem acreditar, aquilo vai... Ou às vezes elas até sabem que é mentira. Mas ela quer. Quem não quer estar certo na internet? E é muito fácil, é um ambiente onde tu manifesta os teus desejos e tu tá certo ou tá errado e dane-se, muito fácil. Aí tu bota 4 pessoas a conversar que estão se discutindo na rede social, duvido alguém levantar a voz do jeito que ele levanta nas redes sociais, né? Então, claro, porque eu não tô vendo outro. É muito mais fácil. Raquel, o que tu tá estudando agora ou trabalhando agora? Qual é o teu assunto em pauta hoje que tu fez? A gente tem estudado especificamente desinformação, política e efeitos, e desinformação e saúde pública e efeitos. Nas plataformas, né? Muito ainda sobre efeitos de pandemia, assim, esses estudos, não. Sim, porque o que acontece? A pandemia foi um divisor de águas na propagação de desinformação na área de saúde no Brasil. Então, a gente tem, por exemplo, um estudo onde a gente vai ver o que se falava sobre vacinação infantil nas plataformas de mídia social, sei lá de 2017 até 2023. E o que a gente vai ver? Que no momento que tem a pandemia, o discurso todo muda. Então, antes se fazia campanhas, né? E aí vai ter vacinação de tal coisa, tal lugar, né? Depois de 2020 é a picadinha do inferno, se tomar vacina vai ser autista, não pode tomar vacina faz mal, mata crianças e coisas do tipo. E as pessoas, isso simplesmente saiu das catacumbas e se popularizou como uma coisa que pode ser dita, que é normal e não vacine seu filho, é realmente uma coisa necessária para a sociedade, só que não, né? Sim, assustador, né? É assustador. E uma dissipação da informação surreal, onde a gente não consegue imaginar por que chegou nesse nível, assim, porque campanhas, todo mundo, ninguém questionava. E aí, em 3 anos pra cá,
Tudo é uma questão. Tudo é uma questão de opinião. Eu tenho Tipo, uma... é saúde pública. Não, eu tenho uma coisa assim, eu sou meio otimista, assim, com as coisas. Eu fico sempre pensando, quem é a pessoa que planeja isso, né? Porque alguém planeja isso, não é uma coisa que um algoritmo cria e dissemina. Alguém implanta isso para que isso se torne uma coisa, né, maior. Em tem mentes loucas, eu sei que as pessoas... Em termos de mentes desinformação e saúde pública, eu acho que a gente tem uma coisa que é a polarização política e o alinhamento do discurso político com o discurso sobre saúde pública. Então virou que nem time de futebol. Virou muito político, né? Se eu sou chavante, eu sou chavante. Tudo aquilo que vem do Brasil e as pessoas me dizem de bom do Brasil, eu vou concordar, não importa o que seja, porque eu sou chavante, é isso aí. Agora, se eu sou aquele outro time, que eu esqueci o nome... Que não se pode nomear. Eu sou aquele outro time. Pelotas? As pessoas falam do Pelotas, essa informação pra mim vai estar sempre errada, não importa o que as pessoas falem. Eu acho que a gente chegou nesse extremo, sabe? Time de futebol. Chegou a pizza. Aqui, ó. Chegou a Lacute pra nossa alegria. Aquele rótulo, né? PT ladrão, aí pronto. Aí acha que todo mundo bota todo mundo no mesmo saco e... As bandeiras estão acabando com o mundo? Porque é tudo por causa de bandeira, né? Na questão política? Política, tudo. Todos os aspectos. Todo mundo tem uma bandeira. O radicalismo, né? Na verdade, todo mundo tem uma bandeira. Não é pra mim a pergunta. Mas eu acho que... Eu acho que é muito Não mais o radicalismo do que a bandeira, né? Porque tu pode carregar uma bandeira e aceitar a bandeira do outro. Né? O que eu acho que é mais um problema. Não, mas tem muito mais bandeiras hoje do que sempre existiram. Vou deixar. Né? E antes os problemas eram. Vou te dar o teu lugar. Antes os problemas eram entre duas pessoas, agora os problemas são entre facções. Eu acho que sim, mas eu acho que extremou isso num nível tipo um brapel mesmo, sabe? As pessoas perderam a razoabilidade. Porque o que é democracia? Democracia é discordância. É diálogo na discordância. Se não tem discordância, é autoritarismo, pensamento único. Então tem que ter diálogo. O problema é que as pessoas começaram a ficar num negócio tão extremo, sabe? Aquela torcida enlouquecida que sai do jogo depois que perdeu, quer que todo mundo se exploda. E eu acho que as pessoas estão nesse nível. Então, se tu é, sei lá, qualquer coisa que eu não concordo, imediatamente tu é desacreditado, tu não é ninguém, tu não merece ser ouvido. E eu já te excluo dos meus contatos. Aí eu ensino pro algoritmo que esse conteúdo não vem pra mim. Que eu não quero. Aí o que o algoritmo faz? Me mostra mais conteúdo que me radicaliza mais, porque veja só como eu estou certo e todo mundo é burro, não sabe nada de nada. Eu já fiz isso, sim. Quero ver menos. Tá, mas com consciência. Eu acho que o problema é a consciência. Porque me fazia mal. Mas sou eu quando não ligo televisão. Eu não quero acreditar que não existe guerra, eu só não quero ver. Então, como é que eu posso explicar? A gente tá mimado. A gente tá mimado, óbvio. Não, a gente tá querendo receber o conteúdo que a gente quer receber, né? E o conteúdo que nos deixa feliz e joga dopamina no nosso cérebro. Isso que a gente quer, serotonina, a gente quer estar bem. Mas, pra estar no mundo, a gente também tem que receber os conteúdos que a gente não concorda. E tem que existir os outros times, senão não tem jogo, né? Qual é a graça? Me conta uma coisa. Tá rolando um lançamento de um livro aí. E eu quero saber... O que vem nesse livro aí? Meu? Lógico, não. Lógico. O meu foi pra mim também. Eu ainda não comecei o meu. O meu é um livro sobre desinformação. E a ideia do livro era... Enfim, a gente pesquisa isso há bastante tempo. A ideia do livro era construir alguma coisa que ajudasse as pessoas... inclusive pessoas não acadêmicas, mas que as pessoas pudessem, por exemplo, trabalhar com a ideia de o que é desinformação e como é que a gente pode fazer uma política pública sobre isso. Então foi muito a ideia de organizar as informações caóticas sobre o assunto e tentarmos explicar que ecossistema é esse nas plataformas digitais e como que eles influenciam as pessoas. E como é que faz para isso chegar num nível de pessoas que precisam mais dessa informação, né? Que eu não acho que é um nível só intelectual, né? Porque eu acho que existe um nível intelectual que é radical igual, né? Acho que não é só isso, é muito mais complexo. Tu fala de desradicalizar as pessoas? Não, de democratizar, eu acho, né? Desse debate, ele se tornar um debate mais... Porque, claro, tem um livro, né? Então, algumas pessoas vão comprar e vão absorver isso.
pessoas que já estão abertas a isso. Ou seja, a gente precisa, teoricamente, atingir as que estão fechadas. Fazendo um podcast. Né? Então, como tornar isso mais... como disseminar mais realmente isso para quem ainda tá bloqueado, entende? Para ver se... Então, eu sempre começo com então, mas o que eu acho? É que a Flávia faz uma pergunta muito complexa. E eu tô tentando dar uma explicação. É por isso que ela tá com a gente. Então, assim, eu acho que a gente não consegue desradicalizar as pessoas que estão completamente radicalizadas. A gente consegue evitar que outras pessoas que estão se radicalizando se radicalizem. Então, por que eu tô falando em radicalizar? Porque é aquela metáfora do time. Quando a pessoa fica tão cega com o seu time que ela quer que todos os outros times desapareçam da face da terra, só que daí não vai ter mais jogo. E aí ela não se deu conta disso. Então, a gente precisa que as pessoas se desradicalizem. Pra gente começar a fazer isso, a gente precisa pegar as pessoas que ainda não estão lá do outro lado e trazer elas mais, né? Olha aqui, ó. Porque tu tem mais jogo de cintura, tu consegue... E para isso, a gente precisa ter uma série de coisas, porque não é fácil desradicalizar as pessoas quando elas estão sendo bombardeadas pelos conteúdos que elas concordam 24 horas por dia em todas as plataformas que elas entram. Então, elas têm certeza absoluta de que elas estão corretas. Que possivelmente elas já tenham exemplos até de casa, né? E de pessoas que são inspiração para eu reproduzir aquele comportamento. Que é o capital que tá rolando aí. E aí, essas pessoas, elas precisam ser mais expostas ao diálogo, mais expostas a outras questões. Isso tem que ser uma iniciativa múltipla, desde educação, desde cultura, né, desde campanha, tudo. A gente não tem um caminho só, não tem uma bala de prata pra gente fazer com que isso aconteça. Deixa eu te perguntar agora o que eu quero saber e todo mundo quer saber. Bom, você é uma pessoa que já passou aí por muitas palestras, muitas empresas, muitas universidades. Qual foi o encontro com pessoas, ou qual foi a pauta que mais te deu medo de apresentar um projeto? Ou o que te deu um friozinho na barriga, sabe? Porque chega uma hora que aí tu vai indo, e aí domina o assunto. E aí é difícil dar um medinho na barriga. Mas eu quero saber um bastidor teu aí dessa jornada acadêmica, estudiosa. Ou até uma coisa, né? Daqui a pouco eu aceitei e pensei, o que eu tô fazendo aqui? Não queria ter aceitado isso. Também. Bom, eu sempre fico nervosa. Independente. Sempre. Qualquer fala que eu vou fazer, em qualquer lugar que eu vou fazer, eu sempre vou ficar nervosa. Tava nervosa aqui ou não? Sim. Jura? Eu sempre fico. Ok, tava arrasando. Então eu sempre fico ansiosa, assim, fico nervosa, isso me acompanha a minha vida inteira. Mas acho que o momento que eu tava mais nervosa foi uma vez que eu fui fazer uma palestra nos Estados Unidos, no Google. Eu não falava direito inglês. E tava os dois fundadores do Google pra assistir, que era o Sergey e esqueci o nome do outro, me deu branco agora. Enfim, os caras lá. Vai aparecendo na legenda aqui. Os caras lá. E eu tava, obviamente, eu falava inglês assim, mas, né, falava inglês assim, né, hello. Hi, e aí, guys. eu fui lá falar, eu tava com tudo preparado, mas eu tava extremamente nervosa. Quanto mais nervosa eu ficava, mais eu me enrolava. Mais eu gaguejava. Mas eu me enrolava. E aí eu lembro que eu tava falando daquela comunidade Como Eu Não Como, que tinha no Orkut. Alguém lembra? Como Eu Não Como. Não me lembro. É os primórdios da internet. No Orkut tinha uma comunidade chamada Como Eu Não Como, que era o Hot or Not. Então as pessoas botavam a foto de seus amigos e os demais ranqueavam aquela pessoa. E aí eu fui tentando... Eu achei que era gastronômico. Eu também. Aí quando eu Hot or Not, eu pensei, talvez não seja no Brasil é fácil ou não faço? No Brasil. Era mais ou menos isso. E aí eu fui tentar explicar pros caras o que era. E aí eu lembro que eu falei fuck or not fuck. E aí todo mundo caiu na gargalhada, assim, as pessoas rolavam de rir, eu não entendi o que eu tinha falado de engraçado. Sim, porque tu só traduziu, tu não sabia. Eu tinha uma, que é ninguém usa o vaporeto. Porque tinha as propagandas de televisão, né, telemarketing, não sei como é que chamava.
Como é que chamava aquilo? O Nem info, não sei o seja quê. nem menos era E o meu. vendia aquele Tinha uma que era nem vaporeto e seja as nem pessoas menos. compravam aquilo Era porque boa ninguém usava também. aquele negócio. Era boa, né? As comunidades eram boas. Tu achas que hoje a inteligência artificial modifica o pensamento das pessoas em relação à rede social? Altera? Não altera? As pessoas estão usando mais ao seu favor, né? Dependendo da relação que ela tem de trabalho. Tu acha que torna mais uma massa? Descriativiza a inteligência artificial no uso junto com a rede social? O que tu pensa sobre isso? Eu acho que a inteligência artificial ainda está engatinhando no que a gente entende que é inteligência artificial. Então, a gente vai pensar aí em ferramentas que geram, né, imagens, ferramentas que melhoram as nossas fotos. Ferramentas como o ChatGPT, que a gente pode ficar fazendo perguntas ou pedir para ele ajudar a gente a fazer alguma coisa. E dica, tomem muito cuidado, porque essas ferramentas erram muito e mentem muito barbaramente. Eu falo isso para meus alunos, porque daqui a um pouco pede uma dica pro ChatGPT, ele inventa uma referência que não existe e parece absolutamente real. Porque ele inventa, ele mente. É convincente. É muito convincente. É óbvio que existe isso. E aí, um negócio que é legal é que a gente tá aprendendo a usar essas ferramentas no nosso cotidiano. Então, a gente tá inserindo, vai lá, como é que faz bolo de chocolate aí? Pergunta pro ChatGPT como é que faz. Eu escrevi lá o meu trabalho pra disciplina, pergunta pro ChatGPT se tá certo, ou pede pra ele escrever pra mim, ele escreve um monte de bobagem. Então, a gente tá ainda nesse momento, né, que com esse tipo de inteligência artificial, que é o revolucionário, que é a generativa, né, aquela que consegue gerar coisas novas a partir de informações anteriores. Então, eu acho que ela tá mudando muito os nossos hábitos, eu acho que ela vai ter um impacto gigantesco, eu acho que esse impacto ainda não é sentido. A gente vai ter meia dúzia de vídeo de fake, por exemplo, de candidatos. Vocês já viram o vídeo do Obama falando que eles fizeram para mostrar a capacidade da primeira ferramenta que eu esqueci o nome, que fazia o vídeo? É muito boa, mas hoje a gente tem ferramenta que faz voz, que imita vídeo. Eu posso fazer aqui um deepfake do Cuca aí falando um monte de coisa que ele nunca falou. E isso é muito revolucionário e muito assustador em muitos aspectos. Então, assim, é uma ferramenta. Como que ela vai ser usada é a grande questão. Ela pode ajudar a gente a ser melhor, ser mais criativo, a economizar tempo em coisas asnáticas. Por exemplo, quem como eu é pesquisador, tem que fazer artigo, sabe que a coisa mais chata do universo é fazer referências bibliográficas. Todo mundo que já fez um TCC na vida sabe que é um saco. Meu Deus, especialmente eu. Porque eu não coloco as pessoas que eu tô citando, aí eu ponho um monte de gente, depois eu não sei mais quem eu Eu vou te dar citei. uma dica. Utilizador. Não, eu fiz um único trabalho científico na minha vida, foi o TCC. Todo livro que eu pegava, eu já colocava na bibliografia. Pois é, essa no deveria ser referencial. eu, mas eu não sou assim. Mas é que tem Se eu não esses usei, eu não usei, Evernote, não sei lá, interessa, esses mas outros eu li. aplicativos que Ele tu me joga deu tudo. subsídios. Não, Então, mas eu eu fiz falei. isso, não deu certo o meu TCC. Por quê? Porque eu coloquei um monte de livro que eu peguei só uma referenciazinha, uma frasezinha, e a professora disse, não vi esse livro. É que tu escreveu bibliografia. Tem que saber referencial bibliográfico. Ah, mas é que eu... Pode ser. A professora disse, não vi nenhuma citação desse livro aqui. Tá, mas deixa eu te perguntar uma Citações coisa. diretas e Não, indiretas, nós temos. vou dizer umas coisas aqui, eu queria que tu comentasse. Vou desabafar. Um assunto que me incomoda, que me chateia, eu fico triste com o futuro da humanidade. Que é assim... Chora. Já acontecia isso com o SEO, né? As pessoas pasteurizavam o seu conteúdo. Eu já falei isso aqui, vou me repetir. As pessoas começaram a produzir conteúdo para que o Google ranqueasse eles melhores. Então, tem tem as regras do Google ali de ranqueamento, que são umas coisas sórdidas e totalmente desumanas, né? Que o algoritmo entende como aquele artigo sendo importante ou não, mas que na verdade não é um artigo feito para gente, é um artigo feito para máquina. Então as pessoas adaptam os seus textos para serem bem ranqueados. E o texto é uma merda. E as pessoas estão aprendendo que texto é ruim, que aquele é o tipo de texto que a humanidade está produzindo, né? Agora, o Google... Bom, antes ele já dava a resposta em destaque, né? Já resumia o teu troço, já pegava um parágrafo do teu texto, já te dava ali, tu não precisava nem entrar dentro do blog do cara. Agora tem o Gemini, não sei como é que se pronuncia em inglês, Gemini, não sei como é que é. Não sei nem o que Que é. já te processa as respostas e já te dá a resposta que ele pegou de vários locais. Quem que vai produzir conteúdo nesse mundo
se o Google está produzindo o conteúdo. Quem é que vai ser sustentado pelo conteúdo que produz se as pessoas não entram mais no site do cara? É a inteligência artificial que vai produzir todos os conteúdos do mundo baseado naquilo que ela já leu um dia? É que a gente tá E aí ela agradando o vai se basear algoritmo, né? nela A gente mesmo? esquece o ser Porque humano. ela vai publicar os artigos, ela que vai se basear nela. Como Eu é acho que que é a gente tem um pouco uma ânsia de resultado de número, assim, né? Que não é um resultado humano, que não é um resultado de aceitação ou de compra ou de aderência àquilo realmente que tu fala. Então eu acabo agradando o algoritmo, Mas veículos jornalísticos. recebo teoricamente um retorno que talvez eu não faça nenhuma venda, Qual é o mas eu veículo? ganhei 1.000 seguidores. Qual é, eu tô falando de Não. qual é o veículo jornalístico que vai querer produzir conteúdo se o Google não te leva pro veículo? Como é que eles vão pagar os jornalistas? Pois é, mas aí ele não pode contar com o Google, entendeu? Ele tem que ser relevante. Briga. Não, eu acho que Mas o Google, eu acho como que é que tá vai um contar pouco com na o minha Google? frase do início, entende? A gente tá tentando, as pessoas estão tentando agradar o algoritmo, que é um cálculo, né? Que é uma programação que não é inteligente. A gente acha, né? A inteligência artificial, ela é tudo menos inteligente, ela é um cálculo artificial. Tá, Flávia, Ela, mas tu ela teve tem hoje... uma lógica, mas não é uma inteligência. Sim, mas hoje tu teve uma dúvida. Tu pensou assim, como é que eu faço? Tu gosta de fazer tricô, né? Como é que eu faço o ponto aquele com não sei o que, barará? Aí tu vai pro Google. Aí tem uma pessoa que produz conteúdo de tricô. E ela tem AdSense, porque ela é remunerada pelo conteúdo que ela produz, certo? Uhum. Tu não vai mais acessar o site dela, porque o Google te deu a resposta e não te levou ao site dela. Agora tu imagina isso no jornalismo. Quem é que vai cobrir o jogo do Brasil e do Pelotas se quando alguém perguntar quanto é que tá o jogo, o Google já diz ali, tu não entra no site do cara. Ou quem é que foi expulso? Ou quem... Tá, mas eu acho que tem duas coisas aí. Eu acho que tu tem razão, e eu acho que a grande questão, na verdade, pro Google é que as pessoas não vão mais pro Google. Elas vão perguntar direto pra inteligência artificial. Sim, mas o Google tem uma inteligência Sim, mas artificial. não vão mais entrar, entendeu? Eu acho que vai descolar essas pode duas ser coisas. também. Pode Não, ser. mas é um processo futuro? Sim, Ou acho que já tá acontecendo Já tá agora, acontecendo. mas eu acho que a tendência é que vai acontecer cada vez mais. E eu acho que a Flávia tem um ponto também, que é a questão da parceirização do conteúdo. Então, o meu ponto pra ti é, eu acho que tu tem razão, acho que essa é uma questão importante que a gente precisa pensar, e eu não sou especialista em inteligência artificial, né, pra falar tanto sobre isso, mas eu acho que sim, a questão da criatividade na inteligência artificial é importantíssima, como que a gente vai conseguir separar o que é humano do que não é, e inclusive para valorizar. E eu acho que o ponto da Flávia que é importante é que a gente ainda valoriza o que é humano. A gente gosta de sim. pessoas e a gente gosta de pessoas fazendo coisas. Se não tiver pessoas, a gente não acha tão legal um conteúdo. Então, eu acho que tem essas duas coisas aí que podem funcionar ou não, e eu não sei como é que vai ser. Porque uma das coisas que tu falou ali no início, né? Quando tu disse, as empresas, elas assumem um lugar de igualdade, né? De horizontalidade, talvez, numa rede social. E eu fiquei pensando, talvez isso tenha sido o que nos promoveu a essa humanização, né? Das empresas. Aí, realmente, a gente se achar mais... disponível, talvez, sei lá, mais... talvez como estratégia, sim, mas eu acho que muito mais como uma estratégia psicológica, talvez, do que de vendas, entende? Eu poder mostrar quem eu sou. Nossa, então eu posso mostrar que existe um CPF por causa do CNPJ, então eu realmente posso mostrar que a minha empresa tem uma dor, eu posso mostrar que sou eu a empresária, né? Acho que se abre um espaço, assim, que são duas coisas, né? Uma vai nos tornando cada vez mais distantes dos seres humanos, mas também existe uma outra linha que nos torna mais próximos, né? E elas todas meio que coexistem. Mas eu tô mais inclinada pro lado do Cuca ainda, no sentido de que eu acho que a inteligência artificial tem tentado se fazer cada vez mais humana, justamente para aproveitar esta coisa da humanização. Então, vai ter um humanoide. Bom, se tu tentar conversar com qualquer uma dessas inteligências, elas vão te falar como se uma pessoa falasse. Inclusive com trejeitos. Ela não vai direto o conteúdo, ela vai tentar dar o trejeito, ela vai tentar fazer aquela construção, porque ela aprendeu com pessoas. Então, eu acho que é uma questão bem... Asimov, pra gente pensar, né? Asimov, o autor aquele que escrevia sobre robôs. Mas a minha questão é quem vai produzir conteúdo? Quem Não, vai concordo. ser sustentado? Acabou. O futuro é distópico. Talvez. E talvez a gente chegue naquele ponto, né? Onde a gente disse que tem um ciclo que vai ser uma coisa tão
né, infundada, ou tem tão sem referências, que a gente precisa voltar lá para... Sim. Especificamente na questão do jornalismo, eu acho que a gente tem uma segunda questão, que é o jornalismo não é só escrever a matéria, ele é apurar aquele conteúdo. Isso. E aí a inteligência artificial não vai criar 2 pezinhos, sair andando pelo planeta para ver se realmente caiu um meteoro lá onde alguém disse que caiu. Alguém precisa dizer para essa inteligência que caiu para ela com base... E eu acho que vai ser um pouco diferente a relação aí. Minha pergunta para ti. Como trazer informação em meio à desinformação? Então, a desinformação, ela não é necessariamente uma ausência de informação, né? Ela é uma informação que ou vai produzir um efeito errado, não entendi direito, ou ela vai produzir um efeito que não é o que eu quero e não vai produzir, digamos, conhecimento, vai produzir desconhecimento. Então, eu acho que o grande desafio é trabalhar com credibilidade, com coisas, né, que são fidedignas, a questão da apuração. O ChatGPT mente por quê? Porque ele não sabe. Né? Porque ele não foi lá ver se caiu um meteoro mesmo. Alguém falou na internet e ele reproduziu a informação. Então ele pode ser muito desinformativo. E porque ele não quer ficar sem resposta. Exatamente. Às vezes eu acho isso. Não, ele vai me dizer responde. qualquer coisa e não vai dizer ele que não. Diz qualquer não coisa. Sei. Não vai dizer não sei. Não vai dizer, o ChatGPT não vai dizer não sei. É verdade. Ele mente, então ele mente. Ele é prepotente. Uma vez eu entrei numa discussão com o ChatGPT. Nossa! Porque eu perguntei assim, se eu te fizer uma pergunta que só tenha um artigo no mundo que diga isso, tu vai me dar a resposta? E ele me enrolava e não dizia, até que teve um momento que sim, eu vou dizer. Então ele pega qualquer coisa que ele tenha na base dele, se tem uma referência só, ele diz. E essa referência pode ser infundada. Então não é a média das pessoas, não é o que muita gente disse, é uma. Ele cria a resposta. Ele cria. Eu vi uma vez também, eu não sei o que era, se era um texto, se era um TED Talk desses, que o cara perguntava, né, pro chat GPT, você vai matar os jornalistas? E aí o chat respondeu, vocês não precisam de mim pra isso. Mas é isso, né? Vocês realmente não precisam de mim pra isso. Raquel, eu quero te agradecer pela tua disponibilidade, por esse papo aqui incrível que passou já, o nosso tempo já chegou no final. E, sério, eu tô encantado. Eu já conheço o teu trabalho no meu período de faculdade, que eu era aluno, já conhecia a Raquel, agora cada vez mais, né? Obrigado pela tua participação aqui. Quero que fale um pouquinho mais, assim, tipo, pra fazer um fechamento aí. O que tu acha? Antes de fazer um fechamento, a gente sempre pergunta pro nosso convidado qual é o título do nosso podcast, do nosso assunto. Qual é o título desse episódio? Olha, eu chamaria de algoritmos, plataformas e outras coisinhas mais. Boa. Gente, esse foi o TinoCast. Quero agradecer a Raquel por estar aqui conosco. Agradecer a Zoss, a Lacute e a Alma Studios por serem nossos parceiros, pela nossa produção. E até a próxima com muito mais conteúdo. Tchau. Tchau. Agora pode comer pizza. Eu ia falar mais.